Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria imensa poder estar aqui contigo neste novo amanhecer que o Senhor preparou especialmente para ti. Hoje quero te convidar para algo extraordinário, algo que pode mudar completamente a atmosfera da tua casa e da tua família. Começar este dia colocando Deus em primeiro lugar através de uma oração poderosa de blindagem espiritual. Sabemos que o inimigo não descansa e que muitas vezes as batalhas mais intensas acontecem justamente no lugar que deveria ser o nosso refúgio mais seguro, o nosso lar. Talvez acordaste hoje com o coração apertado, preocupado com os teus filhos, com o teu casamento, com as finanças da tua casa, ou sentindo que há uma atmosfera pesada que não consegues explicar. Esta oração é para ti que desejas ver a proteção de Deus como um escudo ao redor de cada cômodo, de cada pessoa que habita sob o teu teto. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, logo pela manhã, estamos a declarar que esta casa pertence a Ele, que esta família está debaixo do seu sangue precioso, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Fica comigo até o final desta oração, porque o Espírito Santo vai te ministrar de forma profunda e vai libertar a tua casa de toda a opressão. Escreve nos comentários: Deus primeiro na minha casa, para que juntos formemos uma corrente de fé e proteção sobre as nossas famílias. Prepara o teu coração, porque hoje vamos experimentar o que significa ter um lar verdadeiramente blindado pela presença do Altíssimo, um lugar onde o mal não pode entrar, porque a glória de Deus habita ali. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma expressão bonita, é uma decisão estratégica que determina a atmosfera espiritual de tudo aquilo que nos rodeia. Quando acordamos e a primeira coisa que fazemos é buscar a face do Senhor, estamos a estabelecer uma ordem espiritual que o inimigo não consegue penetrar. A Bíblia nos ensina em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Percebe a promessa? Quando priorizamos a Deus, Ele cuida de absolutamente tudo o mais. Muitas famílias vivem em constante conflito, em crises financeiras sem fim, em doenças recorrentes e nunca param para perceber que a raiz do problema é espiritual. Não estamos a lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, como nos ensina Paulo em Efésios capítulo 6. A tua casa precisa de blindagem espiritual diária, porque o inimigo trabalha incansavelmente para destruir famílias, para semear discórdia entre marido e mulher, para afastar filhos dos pais. Mas quando tu te levantas como sacerdote ou sacerdotisa do teu lar e declara que Deus está em primeiro lugar, tu estás a fechar todas as brechas, a selar todas as portas, a ungir todos os umbrais com o sangue do Cordeiro. Josué declarou com autoridade: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E esta deve ser a nossa declaração também. Hoje vamos orar especificamente para que cada membro da tua família seja coberto, protegido e abençoado. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã com corações gratos e reverentes. Reconhecemos que Tu és o dono de tudo, o Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da Tua palavra.
Senhor, nós te colocamos em primeiro lugar em tudo hoje. Antes de qualquer tarefa, antes de qualquer compromisso, antes de qualquer preocupação, nós escolhemos buscar a tua face e te entregar este dia completamente. Pai, queremos que a tua presença seja o fundamento sobre o qual construímos cada hora deste novo dia que nos deste. Sabemos que sem ti nada podemos fazer, que separados de ti somos como ramos cortados da videira, secos e sem vida. Mas quando permanecemos em ti, quando te buscamos de todo o coração, quando te honramos com as primícias do nosso tempo, então a tua seiva flui em nós e produzimos fruto em abundância. Senhor, neste momento nós declaramos solenemente que esta casa pertence a ti, que esta família está consagrada ao teu nome, que cada pessoa que habita aqui está debaixo da cobertura do teu sangue precioso. Pai Celestial, nós clamamos pela blindagem espiritual completa sobre esta casa, que os teus anjos acampem ao redor desta habitação, como está escrito no Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Senhor, queremos que esta casa seja um território sagrado, um lugar onde o teu nome é exaltado, onde a tua palavra é obedecida, onde a tua presença é bem-vinda. Fechamos agora, em nome de Jesus Cristo, toda e qualquer porta espiritual que tenha sido aberta para o inimigo. Fechamos portas de pecado, portas de rebeldia, portas de objetos contaminados, portas de entretenimento impuro, portas de relacionamentos mundanos. Que o sangue de Jesus cele cada entrada, cada janela, cada cômodo desta casa. Declaramos que nenhuma maldição, nenhum feitiço, nenhuma inveja, nenhuma palavra negativa lançada contra esta família tem poder algum, porque estamos protegidos pelo sangue do Cordeiro. Senhor, unge as portas desta casa com o teu óleo santo, unge as janelas, unge as paredes, unge cada objeto que aqui se encontra. Pai, nós oramos especificamente pela atmosfera espiritual desta casa. Onde havia peso, que haja leveza. Onde havia trevas, que haja luz. Onde havia confusão, que haja paz. Onde havia gritaria, que haja diálogo amoroso. Onde havia ressentimento, que haja perdão. Senhor, purifica o ambiente espiritual deste lar. Expulsa todo espírito de discórdia, todo espírito de divisão, todo espírito de amargura, todo espírito de tristeza, todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade, todo espírito de medo. Em nome de Jesus Cristo, ordenamos que saiam agora mesmo e nunca mais voltem. Que o Espírito Santo encha cada espaço vazio, que a sua presença seja como um perfume suave que invade todos os cômodos. Queremos uma casa onde se respira paz, onde se sente alegria, onde se manifesta amor, onde se pratica bondade, onde se vive em santidade. Pai, faz desta casa um pedacinho do céu aqui na terra, um lugar onde as pessoas sintam a tua presença assim que entram. Senhor Jesus, nós te pedimos proteção especial sobre o casamento desta família. Sabemos que o inimigo ataca principalmente a união entre marido e mulher, porque quando destrói o casamento, destrói toda a estrutura familiar. Pai, fortalece o amor entre os cônjuges, reaviva a chama do primeiro amor, restaura a cumplicidade que talvez tenha se perdido com o tempo. Onde a frieza acende novamente o fogo da paixão santa, onde a mágoa derrama perdão, onde há incompreensão traz diálogo verdadeiro. Senhor, ajuda o marido a amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ajuda a esposa a respeitar o marido como está escrito na tua palavra. Que este casal seja uma só carne, unido não apenas fisicamente, mas espiritualmente e emocionalmente. Fecha toda porta de infidelidade, de tentação, de comparação. Que os olhos de cada um estejam voltados apenas para o seu cônjuge, que o coração de cada um bata apenas pelo seu par.
Protege este casamento de interferências externas, de sogros intrometidos, de amigos mal-intencionados, de colegas sedutores. Senhor, coloca uma cerca de proteção ao redor desta união. Pai amado, nós clamamos proteção poderosa sobre os filhos desta casa. Senhor, Tu conheces cada um deles pelo nome, Tu os formaste no ventre materno, Tu tens um propósito específico para cada vida. Pai, cobre estas crianças e jovens com o Teu sangue precioso. Protege-os na escola, no caminho de ida e volta, nos momentos de lazer, enquanto dormem. Senhor, coloca anjos guardiões ao lado de cada filho, anjos que os protejam de acidentes, de violência, de sequestros, de abusos, de todo tipo de mal. Pai, guardamos a mente dos nossos filhos de conteúdos impuros, de músicas destrutivas, de amizades perigosas, de influências negativas. Que eles sejam como Daniel, que mesmo em Babilônia não se contaminaram com as iguarias do rei. Dá aos nossos filhos sabedoria para escolher o bem e rejeitar o mal. Dá-lhes discernimento para identificar pessoas e situações de risco. Senhor, que cresçam em estatura e em graça diante de Deus e dos homens, como cresceu Jesus. Unge o futuro de cada filho, prepara-os para cumprir o destino que Tu desenhaste para eles. Senhor, nós oramos pela proteção financeira desta família. Pai, Tu és Jeová Jirei, o Deus que provê. Prometeste suprir todas as nossas necessidades segundo as Tuas riquezas na glória. Nós cremos nesta promessa e a reivindicamos agora sobre esta casa. Senhor, fecha toda a porta de escassez, toda a porta de dívida, toda a porta de roubo espiritual. Abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre esta família, como prometeste em Malaquias capítulo 3. Que o dinheiro entre nesta casa de forma honesta, abundante e constante. Protege as fontes de renda, multiplica os ganhos, dá sabedoria na administração dos recursos. Pai, ensinamos a esta família a dizimar fielmente, a ofertar com alegria, a semear generosamente. Que entendam que não se pode zombar de Deus, que tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Senhor, liberta esta família de toda mentalidade de pobreza, de todo espírito de miséria, de toda maldição financeira geracional. Declara prosperidade sobre este lar. Pai Celestial, nós pedimos proteção sobre a saúde de cada membro desta família. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. Pelas Tuas pisaduras fomos sarados, diz a Tua palavra. Senhor, cobre cada corpo com o Teu sangue protetor. Fortalece o sistema imunológico de cada um. Protege de vírus, de bactérias, de doenças contagiosas, de enfermidades crônicas. Pai, onde há dor, traz alívio. Onde há doença, traz cura. Onde há fraqueza, traz vigor. Toca especialmente aqueles que enfrentam problemas de saúde neste momento, que estão em tratamento, que aguardam resultados de exames, que sofrem com doenças invisíveis. Senhor, restaura completamente cada corpo. Faz com que funcione perfeitamente como Tu projetaste. Protege a saúde mental e emocional de cada um também. Expulsa a depressão, a ansiedade, o pânico, o estresse, o esgotamento. Que esta família experimente saúde integral, corpo, alma e espírito. Que durmam bem, que se alimentem bem, que se exercitem, que cuidem do templo do Espírito Santo, que é o corpo de cada um. Senhor Jesus, nós oramos pela proteção dos sonhos e do sono desta família. Pai, sabemos que o inimigo trabalha muito durante a noite através de pesadelos, insônia, terrores noturnos, paralisia do sono. Mas nós declaramos que as noites nesta casa serão de descanso verdadeiro, de sono reparador, de sonhos que vêm de Ti. Cancela todo pesadelo, toda visão perturbadora, toda visitação demoníaca durante o sono. Que cada pessoa durma tranquila, protegida pelos anjos, envolvida pela Tua paz.
Senhor, usa os sonhos para falar com esta família, para dar direção, para trazer revelação, para ministrar cura interior. Que ao acordar cada manhã, todos se sintam renovados, descansados, cheios de energia para enfrentar o novo dia. Pai, unge os quartos desta casa, especialmente as camas onde cada um dorme, que sejam lugares de descanso sagrado, protegidos de toda influência maligna. Declara que nenhum espírito imundo pode entrar nos quartos desta família durante a noite. Pai amado, nós clamamos proteção sobre os relacionamentos desta família. Protege as amizades, que sejam saudáveis e edificantes. Afasta pessoas falsas, pessoas manipuladoras, pessoas invejosas, pessoas que só querem usar e prejudicar. Senhor, dá discernimento a cada membro desta família para identificar boas e más companhias. Coloca na vida de cada um amigos verdadeiros, amigos que apontam para ti, amigos que fortalecem a fé, amigos que estão presentes nas horas difíceis. Pai, protege também os relacionamentos dentro da própria família. Que irmãos não briguem entre si, que pais e filhos se comuniquem com amor e respeito, que avós sejam honrados, que tios e primos mantenham vínculos saudáveis. Senhor, cura feridas relacionais do passado que ainda sangram no presente. Traz reconciliação onde há distanciamento, traz perdão onde há mágoa, traz compreensão onde há julgamento. Que esta família seja unida, que se apoie mutuamente, que celebre as vitórias uns dos outros e chore junto nas derrotas. Senhor, nós pedimos proteção sobre as palavras que são ditas dentro desta casa. Pai, a tua palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Ajuda cada membro desta família a usar a boca para abençoar e não para amaldiçoar, para edificar e não para destruir, para encorajar e não para desanimar. Que não saiam palavras torpes da boca de ninguém, mas apenas palavras que ministram graça aos que ouvem. Senhor, fecha a boca para fofocas, para mentiras, para palavrões, para gritos desnecessários, para xingamentos, para comparações destrutivas. Abre a boca para declarações de fé, para orações poderosas, para palavras de amor, para elogios sinceros, para agradecimentos constantes. Pai, que esta casa seja um lugar onde as palavras constroem e não destroem, onde a comunicação é clara e amorosa, onde cada um se sente ouvido e valorizado. Unge a língua de cada pessoa desta família para que falem como oráculos de Deus. Pai Celestial, nós oramos pela proteção da fé desta família. Senhor, sabemos que vivemos tempos difíceis onde a fé está sendo atacada por todos os lados. O mundo tenta convencer-nos de que tu não existes, de que a tua palavra está ultrapassada, de que o pecado é aceitável. Mas nós declaramos que esta família permanecerá firme na fé, inabalável, enraizada na rocha que é Cristo Jesus. Protege cada um de doutrinas falsas, de heresias sedutoras, de filosofias vazias, de sincretismo religioso. Que esta família conheça a verdade e a verdade os libertará. Senhor, aumenta a fé de cada membro desta casa, que cresçam no conhecimento da Tua palavra, que desenvolvam intimidade contigo através da oração, que experimentem o Teu poder de forma real e constante. Pai, que esta seja uma família de adoradores verdadeiros, de intercessores fervorosos, de testemunhas corajosas do Teu Evangelho. Que a fé não seja apenas uma tradição herdada, mas uma experiência pessoal e transformadora com o Deus vivo. Senhor Jesus, nós pedimos proteção sobre o tempo desta família. Pai, Tu nos deste 24 horas por dia e queremos usar cada minuto de forma sábia e produtiva. Protege esta família da preguiça, da procrastinação, do desperdício de tempo em coisas fúteis e sem valor. Senhor,
Ajuda-os a estabelecer prioridades corretas, a separar tempo para ti em primeiro lugar, depois para a família, depois para o trabalho, para o descanso necessário. Que não sejam escravos das redes sociais, dos aparelhos eletrônicos, das séries intermináveis, dos jogos viciantes. Pai, dá disciplina para usar a tecnologia como ferramenta e não como ídolo. Senhor, que esta família tenha tempo de qualidade junta, que façam refeições em família, que conversem, que brinquem, que criem memórias felizes. Protege especialmente os momentos devocionais, que nada nem ninguém roube o tempo de buscar a tua face. Ensina esta família a redimir o tempo porque os dias são maus. Pai amado, nós clamamos proteção sobre a sexualidade dentro desta casa. Senhor, Tu criaste o sexo como algo bom, puro e santo dentro do casamento. Mas o inimigo tem pervertido este presente maravilhoso através da pornografia, da promiscuidade, das perversões de todo tipo. Pai, protege os olhos de cada membro desta família de conteúdos pornográficos, de imagens impuras, de vídeos imorais. Coloca filtros não apenas nos aparelhos eletrônicos, mas principalmente no coração de cada um. Senhor, ensina os pais a conversarem abertamente com os filhos sobre sexualidade de forma saudável e bíblica. Protege as crianças de exposição precoce a conteúdos sexuais, de abusadores, de predadores online. Pai, santifica a intimidade do casal, que seja uma expressão de amor verdadeiro e compromisso mútuo. Liberta qualquer pessoa desta casa que esteja presa em vícios sexuais, em masturbação compulsiva, em relacionamentos ilícitos. Restaura a pureza, renova a mente, transforma os desejos. Que esta seja uma família que honra a Ti também na área da sexualidade. Senhor, nós oramos pela proteção da alegria nesta casa. Pai, a alegria do Senhor é a nossa força. O inimigo quer roubar a nossa alegria através de circunstâncias difíceis, de notícias ruins, de problemas constantes. Mas nós declaramos que a alegria desta família não depende de circunstâncias externas, mas da presença do Espírito Santo que habita em cada coração. Senhor, que esta casa seja um lugar de risos, de brincadeiras saudáveis, de celebrações, de gratidão constante. Mesmo quando passam por vales escuros, que encontrem motivos para agradecer, que vejam o lado bom das situações, que mantenham a esperança viva. Pai, cura as feridas emocionais que roubam a alegria, liberta de traumas do passado que impedem de viver o presente com leveza. Enche esta casa com a alegria do Senhor, aquela alegria inexplicável que vem de saber que somos amados por Ti, que temos um propósito, que o melhor ainda está por vir. Que esta família seja conhecida pela alegria contagiante que transborda de dentro para fora. Pai Celestial, nós pedimos proteção sobre os estudos e o trabalho desta família. Senhor, abençoa os estudantes desta casa com inteligência, com memória excelente, com capacidade de concentração, com facilidade de aprendizado. Protege-os de reprovações, de bullying na escola, de professores injustos, de colegas maldosos. Que se destaquem academicamente não para a glória própria, mas para a honra do Teu nome. Pai, abençoa também os trabalhadores desta família. Protege-os no ambiente de trabalho, dá-lhes favor com chefes e colegas, abre portas de promoção, aumenta os salários, multiplica as oportunidades. Senhor, que trabalhem como para Ti e não para homens, que sejam um exemplo de integridade, de competência, de ética cristã. Protege de demissões injustas, de acidentes de trabalho, de assédio moral ou sexual. Que encontrem propósito no que fazem, que vejam o trabalho como vocação e não apenas como obrigação. Abençoa cada projeto, cada empreendimento, cada negócio ligado a esta família. Senhor Jesus, nós oramos pela proteção emocional de cada pessoa desta casa. Pai,
Sabemos que vivemos tempos de grande pressão emocional, de cobranças excessivas, de comparações destrutivas através das redes sociais. Protege esta família de transtornos emocionais, de depressão profunda, de ansiedade paralisante, de síndrome do pânico, de burnout. Senhor, cura as emoções feridas, restaura a autoestima destruída, reconstrói a identidade perdida. Que cada um saiba quem é em ti, que se vejam como tu os vês, como filhos amados, escolhidos, preciosos, com valor inestimável. Pai, ensina esta família a processar as emoções de forma saudável, a não reprimir o que sentem, mas também a não serem controlados pelas emoções. Dá equilíbrio emocional, maturidade afetiva, inteligência emocional. Senhor, que aprendam a chorar quando precisam chorar, a rir quando podem rir, a sentir raiva justa sem pecar, a expressar amor sem medo de rejeição. Cura as feridas da infância que ainda afetam o presente. Pai amado, nós clamamos proteção sobre os veículos desta família. Senhor, unge cada carro, cada moto, cada bicicleta que pertence a esta casa. Coloca anjos no banco da frente, no banco de trás, embaixo, em cima, ao redor de cada veículo. Protege de acidentes, de colisões, de capotamentos, de roubos, de furtos. Senhor, que os freios funcionem perfeitamente, que os pneus não estourem, que o motor não falhe, que nenhuma peça se solte. Dá reflexos rápidos aos motoristas desta família, que dirijam com prudência, que respeitem as leis de trânsito, que não dirijam sob efeito de álcool ou drogas, que não usem o celular ao volante. Pai, protege especialmente nas viagens longas, nas estradas perigosas, nos horários de maior movimento. Que cada saída seja segura e cada chegada seja motivo de gratidão. Senhor, se algum veículo desta família está com problemas mecânicos, opera o milagre da provisão para o conserto necessário. Que os meios de transporte sejam instrumentos de bênção e não de tragédia. Senhor, nós oramos pela proteção da unidade desta família. Pai, tu desejas que sejamos um como tu e Jesus são um. O inimigo trabalha incansavelmente para dividir, para criar facções, para semear discórdia. Mas nós declaramos que esta família permanecerá unida, forte, coesa. Senhor, onde há divisão traz união, onde há competição traz cooperação, onde há individualismo traz senso de equipe. Que entendam que são mais fortes juntos, que a união faz a força, que um persegue 1000, mas 2 põem 10.000 em fuga. Pai, ajuda esta família a resolver conflitos de forma madura e bíblica, que não deixem o sol se pôr sobre a ira, que perdoem rapidamente, que peçam desculpas quando erram, que assumam responsabilidade pelos próprios atos. Senhor, que celebrem as vitórias uns dos outros sem inveja, que chorem juntos nas derrotas sem julgamento, que se apoiem mutuamente em todas as circunstâncias. Que o amor de Cristo seja o cimento que mantém esta família unida para sempre. Protege esta família de espíritos de divisão, de fofocas internas, de preferências que geram ciúmes. Que todos se sintam igualmente amados e valorizados. Pai Celestial, nós pedimos proteção sobre as decisões que esta família tomará hoje e nos dias que virão. Senhor, guia cada escolha, desde as mais simples até as mais complexas. Dá sabedoria sobrenatural para discernir entre o bem e o melhor, entre o que é conveniente e o que é correto. Pai, que não tomem decisões baseadas apenas em emoções passageiras ou impressões externas, mas que busquem a Tua vontade em tudo. Senhor, fala claramente através da Tua palavra, através de pessoas sábias, através do testemunho interior do Espírito Santo. Fecha portas que parecem boas, mas não são da Tua vontade. Abre portas que parecem impossíveis, mas são o Teu plano perfeito.
Protege esta família de decisões precipitadas, de escolhas que trarão arrependimento futuro, de caminhos que levam à destruição. Dá paciência para esperar o teu tempo, coragem para dar passos de fé quando tu ordenas, humildade para reconhecer quando erraram e precisam mudar de direção. Que cada decisão seja tomada em oração, em conselho e em obediência à tua palavra. Senhor Jesus, nós oramos pela proteção do testemunho cristão desta família. Pai, que sejam luz do mundo e sal da terra como tu ordenaste. Que a vida desta família pregue mais alto do que as palavras. Que os vizinhos vejam a diferença. Que os colegas percebam algo especial. Que os parentes notem a transformação. Senhor, protege esta família de escândalos, de comportamentos que envergonhem o teu nome, de incoerência entre o que professam e o que praticam. Que sejam íntegros em público e em privado, que mantenham o mesmo padrão de santidade dentro e fora de casa. Pai, usa esta família como instrumento de evangelização, que através do testemunho deles, muitos sejam alcançados para o teu reino. Dá-lhes ousadia para compartilhar a fé, sabedoria para responder aos questionamentos, amor genuíno pelos perdidos. Senhor, que não tenham vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Protege-os de perseguições injustas por causa da fé, mas também dá-lhes coragem para suportar o sofrimento por amor a ti, quando necessário. Pai amado, nós clamamos proteção sobre a alimentação desta família. Senhor, abençoa cada alimento que entra nesta casa, santifica cada refeição, multiplica o pouco quando for necessário, como fizeste com os pães e os peixes. Protege esta família de alimentos contaminados, de intoxicações alimentares, de alergias graves, de doenças transmitidas por comida. Pai, dá sabedoria para escolhas alimentares saudáveis, que não sejam escravos da gula nem prisioneiros de dietas extremas, mas que encontrem equilíbrio. Senhor, provê o alimento necessário, que nunca falte o pão de cada dia. Onde há desperdício, ensina a valorizar. Onde há escassez, multiplica sobrenaturalmente. Pai, que as refeições sejam momentos de comunhão familiar, que se sentem juntos à mesa, que conversem, que agradeçam pelo alimento. Protege especialmente as crianças de desenvolverem transtornos alimentares, de obesidade infantil, de desnutrição. Senhor, que o alimento seja remédio para o corpo e não veneno. Unge cada garfada, cada gole, cada mordida com a tua bênção. Senhor, nós oramos pela proteção da privacidade desta família. Pai, vivemos em tempos onde a privacidade está constantemente ameaçada, onde câmeras estão por toda parte, onde dados pessoais são facilmente roubados. Protege as informações pessoais desta família, os documentos importantes, as senhas de contas bancárias, os dados sensíveis. Senhor, guarda-os de hackers, de golpistas, de pessoas mal intencionadas que querem usar informações privadas para prejudicar. Pai, ensina esta família a ter sabedoria no que compartilham nas redes sociais, que não exponham demais a vida privada, que protejam especialmente as crianças de exposição excessiva online. Senhor, que as conversas íntimas desta família permaneçam privadas, que não lavem roupa suja em público, que não usem as redes sociais para desabafar problemas conjugais ou familiares. Protege os segredos desta casa, que o que é dito em confiança não seja traído. Pai, coloca uma cerca de proteção ao redor da intimidade desta família, que só entre o que tu permites e só saia o que tu autorizas. Pai Celestial, nós pedimos proteção sobre os talentos e dons desta família. Senhor, tu distribuíste talentos a cada pessoa. Alguns receberam 5, outros 2, outros 1. Pai,
Ajuda cada membro desta família a descobrir os talentos que tu colocou neles, a desenvolver esses dons, a usá-los para a tua glória. Protege-os da síndrome do servo mau que enterrou o talento por medo, da comparação que paralisa, da inveja que corrói. Senhor, que não escondam a luz debaixo do alqueire, mas que brilhem intensamente. Pai, abre portas de oportunidade para que os talentos sejam reconhecidos e valorizados. Protege dos que querem explorar os dons desta família sem justa recompensa. Senhor, que usem os talentos não para a promoção própria, mas para a edificação da igreja e para a expansão do teu reino. Dá criatividade, inovação, excelência em tudo o que fazem. Que sejam como Bezalel, cheios do Espírito de Deus, em sabedoria, entendimento e conhecimento em todo artifício. Senhor Jesus, nós oramos pela proteção da esperança desta família. Pai, sabemos que a esperança é a âncora da alma. O inimigo tenta roubar a esperança através de decepções, de promessas não cumpridas, de sonhos frustrados. Mas nós declaramos que esta família manterá a esperança viva, porque ela não está fundamentada em circunstâncias, mas em Ti, o Deus fiel que não pode mentir. Senhor, quando as coisas parecerem impossíveis, lembra-os de que para Ti nada é impossível. Quando o desânimo bater à porta, que se lembrem das Tuas promessas que nunca falham. Pai, renova a esperança desta família, a cada manhã como o maná que caía fresco todos os dias. Que esperem no Senhor e renovem as suas forças, que subam com asas como águias, que corram e não se cansem, que caminhem e não se fatigem. Protege especialmente aqueles que estão à beira do desespero, que pensam em desistir, que não veem mais saída. Senhor, acende novamente a chama da esperança que parecia apagada. Mostra-lhes que a história não terminou, que Tu estás escrevendo um final glorioso. Senhor, nós oramos pela proteção da memória desta família. Pai, Tu nos deste a capacidade de lembrar como uma bênção. Protege a memória de cada pessoa desta casa, que se lembrem do que é importante e esqueçam o que precisa ser esquecido. Senhor, ajuda-os a lembrar das Tuas promessas nos momentos de dúvida, a lembrar das vitórias passadas quando enfrentam batalhas presentes, a lembrar do Teu amor quando se sentem sozinhos. Pai, cria memórias felizes nesta família, momentos que serão recordados com alegria anos depois. Protege especialmente os idosos desta família de perda de memória, de Alzheimer, de demência. Senhor, mantém a mente lúcida, a memória ativa, a capacidade cognitiva preservada. Pai, ajuda esta família a esquecer as ofensas recebidas, as mágoas do passado, os traumas que ainda doem, que perdoem e esqueçam como Tu perdoas e esqueces os nossos pecados. Senhor, que construam um legado de boas memórias para as próximas gerações. Histórias que serão contadas aos netos e bisnetos. Pai Celestial, nós pedimos proteção sobre os sonhos e projetos desta família. Senhor, Tu és o Deus que coloca sonhos no coração dos seus filhos. Protege os sonhos legítimos que vêm de Ti, que não sejam abortados pelo desânimo, pela falta de recursos, pela oposição de pessoas. Vai dar estratégias sobrenaturais para realizá-los, abre portas que ninguém pode fechar, conecta esta família com as pessoas certas no tempo certo. Senhor, protege também de sonhos megalomaníacos que vêm da carne, de ambições egoístas que não glorificam o Teu nome. Dá discernimento para separar o que vem de Ti do que vem do ego inflado. Pai, que os projetos desta família prosperem quando estão alinhados com a Tua vontade. Que não desistam no meio do caminho quando as dificuldades aparecerem. Senhor, transforma sonhos em planos, planos em ações, ações em realizações. Que vejam os sonhos se concretizarem, não para a glória própria, mas para testemunho do Teu poder.
Protege do espírito de procrastinação que adia indefinidamente o que deveria ser feito hoje. Senhor Jesus, nós oramos pela proteção da humildade nesta casa. Pai, sabemos que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Protege esta família do orgulho, da arrogância, da prepotência, da autossuficiência. Senhor, que sejam humildes de coração como tu foste, que sirvam uns aos outros em amor, que considerem os outros superiores a si mesmos. Pai, quando alcançarem vitórias, que não se esqueçam de quem deu a vitória. Quando receberem elogios, que redirecionem a glória para ti. Quando forem tentados a se exaltar, que se lembrem de que tudo o que têm receberam de ti. Senhor, ensina a esta família que o caminho para cima é para baixo, que quem se humilha será exaltado, que o maior é aquele que serve. Protege-os da falsa humildade, que é apenas orgulho disfarçado. Pai, que tenham a verdadeira humildade, que reconhece limitações, mas confia no teu poder ilimitado, que sejam mansos, mas não fracos, humildes, mas não covardes, simples, mas não simplórios. Pai amado, nós clamamos proteção sobre as gerações futuras desta família. Senhor, que esta família deixe um legado de fé para os filhos, netos, bisnetos e todas as gerações que virão. Protege a linhagem desta família de maldições geracionais, de pecados que passam de pai para filho, de padrões destrutivos que se repetem. Pai, declara que a partir desta geração tudo será diferente, que as correntes foram quebradas, que as algemas foram destruídas, que a liberdade foi conquistada. Senhor, que os filhos desta família sejam ainda mais santos do que os pais, que os netos sejam ainda mais comprometidos com o Evangelho, que cada geração supere a anterior em intimidade contigo. Pai, protege as futuras gerações de toda influência maligna, de toda doutrina falsa, de todo desvio espiritual. Que permaneçam firmes na fé através dos séculos. Senhor, usa esta família para impactar nações, para transformar comunidades, para expandir o teu reino na terra. Que o nome desta família seja sinônimo de fé, integridade e compromisso com Deus. Senhor, nós oramos pela proteção da gratidão nesta casa. Pai, tu nos mandas dar graças em tudo, porque esta é a tua vontade para nós, em Cristo Jesus. Protege esta família do espírito de ingratidão, de reclamação constante, de murmuração, de insatisfação crônica. Senhor, abre os olhos deles para verem as inúmeras bênçãos que recebem diariamente e muitas vezes passam despercebidas. Que agradeçam pelo ar que respiram, pela comida na mesa, pelo teto sobre a cabeça, pela família reunida, pela saúde que têm. Pai, ensina-os a agradecer, não apenas nas bênçãos, mas também nas provações, sabendo que tu fazes todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que te amam. Senhor, que a gratidão seja o idioma desta casa, que em cada cômodo se ouçam palavras de agradecimento. Protege especialmente as crianças de crescerem mimadas e ingratas, que desde cedo aprendam a valorizar e agradecer. Pai, que a gratidão desta família seja contagiante, que inspire outros a também serem gratos, que terminem cada dia contando bênçãos ao invés de problemas. Pai Celestial, nós pedimos proteção sobre a visão espiritual desta família. Senhor, abre os olhos espirituais de cada um para verem além do natural, para discernirem o que está acontecendo no mundo espiritual. Protege-os de cegueira espiritual, de olhos que veem, mas não percebem, de ouvidos que ouvem, mas não entendem. Pai, que sejam sensíveis à tua voz, que reconheçam a tua presença, que identifiquem as tuas oportunidades. Senhor, dá-lhes discernimento de espíritos para identificar o que vem de ti, o que vem da carne e o que vem do inimigo. Que não sejam enganados por aparências, por falsos profetas, por sinais e prodígios mentirosos. Pai,
Mantenha os olhos desta família fixos em Jesus, o autor e consumador da fé. Protege-os de distrações que desviam o foco, de ídolos que roubam a atenção, de prioridades invertidas que confundem a visão. Senhor, que vejam as pessoas como Tu as vês, com compaixão e não com julgamento, com amor e não com preconceito. Que enxerguem o potencial que há em cada ser humano. Senhor Jesus, nós oramos pela proteção da paciência desta família. Pai, sabemos que a paciência é fruto do Espírito e que sem ela a convivência se torna impossível. Protege esta família da impaciência, da irritação fácil, dos acessos de raiva, das respostas ásperas. Senhor, que sejam tardios para se irar e prontos para ouvir. Que contem até 10 antes de responder, que respirem fundo antes de reagir. Pai, ensina-os que a paciência é mais do que esperar, é manter uma boa atitude enquanto espera, que tenham paciência uns com os outros, sabendo que cada um está em processo de crescimento. Senhor, dá paciência aos pais com os filhos, especialmente nas fases difíceis da adolescência. Dá paciência aos filhos com os pais, especialmente quando envelhecem e ficam mais dependentes. Pai, que tenham paciência nas filas, no trânsito, nas dificuldades do dia a dia. Protege-os de perder a paciência e fazer algo de que se arrependerão depois. Senhor, que a paciência desta família seja testemunho do Teu poder transformador operando neles. Pai amado, nós clamamos proteção sobre a criatividade desta família. Senhor, Tu és o Criador Supremo e nos fizeste à Tua imagem, portanto também somos criativos. Protege a criatividade de cada membro desta família, que não seja sufocada pela rotina, pela crítica, pelo medo de errar. Pai, libera ideias inovadoras, soluções criativas para problemas complexos, formas diferentes de fazer as mesmas coisas. Senhor, usa a criatividade desta família para gerar renda, para resolver desafios, para abençoar outras pessoas. Protege especialmente as crianças, que são naturalmente criativas, que não percam essa capacidade ao crescer. Pai, que os adultos desta casa não percam a capacidade de sonhar, de imaginar, de criar. Senhor, inspira artistas, músicos, escritores, inventores que possam estar nesta família. Dá-lhes obras que glorifiquem o Teu nome e impactem gerações. Pai, protege a criatividade de ser usada para o mal, para enganar, para manipular. Que seja sempre direcionada para propósitos nobres e santos. Que esta família deixe marcas criativas no mundo. Senhor, nós oramos pela proteção da mansidão nesta casa. Pai, Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Protege esta família da rispidez, da grosseria, da falta de educação, da agressividade desnecessária. Senhor, que sejam mansos como Jesus foi manso, que respondam com suavidade, mesmo quando provocados, que sejam gentis, mesmo quando maltratados. Pai, ensina-os que mansidão não é fraqueza, mas força sob controle, que é poder escolher, não revidar mesmo, tendo capacidade para isso. Senhor, que as palavras desta família sejam sempre temperadas com sal, que ministrem graça aos que ouvem. Protege-os de explosões de raiva que destroem relacionamentos em segundos. Pai, que pratiquem a mansidão especialmente com os mais vulneráveis, com as crianças, com os idosos, com os doentes, com os necessitados. Senhor, que a mansidão desta família desarme conflitos, quebre barreiras, construa pontes. Que sejam conhecidos não pela força bruta, mas pela força do caráter manso e humilde. Pai, molda o coração de cada um para ser semelhante ao coração de Jesus. Pai Celestial, nós pedimos proteção sobre o legado que esta família deixará. Senhor, todos nós um dia partiremos desta terra, mas o que ficará depois de nós?
Protege esta família de viver apenas para o presente, de acumular tesouros na terra que serão devorados pela traça e pela ferrugem. Pai, que invistam no eterno, que acumulem tesouros no céu, que deixem marcas que transcendem a própria existência. Senhor, que o legado desta família não seja medido em bens materiais, mas em vidas transformadas, em pessoas alcançadas, em diferença feita no mundo. Pai, que os filhos se lembrem dos pais, não pelo que tinham, mas pelo que eram, não pelo que deixaram de herança, mas pelos valores que transmitiram. Senhor, que esta família seja lembrada pela fé inabalável, pelo amor incondicional, pela generosidade sem limites, pela integridade inquestionável. Protege o nome desta família de ser manchado por escândalos, de ser associado a coisas vergonhosas. Pai, que quando falarem desta família digam: ali havia gente que amava a Deus de verdade e fez diferença no mundo. Que o legado perdure por gerações. Senhor Jesus, nós oramos pela proteção do perdão nesta família. Pai, sabemos que onde não há perdão, não pode haver paz verdadeira. Protege esta família de guardar rancor, de cultivar mágoas, de alimentar ressentimentos, de planejar vinganças. Senhor, que perdoem rápida e completamente como Tu nos perdoaste, que não guardem registro das ofensas, que não joguem o passado na cara uns dos outros. Pai, ajuda-os a entender que perdoar não significa esquecer instantaneamente ou confiar cegamente novamente, mas significa liberar o ofensor das mãos deles para as mãos de Deus. Senhor, que não deixem o sol se pôr sobre a ira, que resolvam conflitos antes de dormir, que não carreguem mágoas de um dia para o outro. Pai, cura as feridas profundas que parecem impossíveis de perdoar, as traições que ainda doem, as rejeições que marcaram. Senhor, dá graça sobrenatural para perdoar o imperdoável. Protege esta família de amargura que é como veneno que envenena quem guarda. Pai, que o perdão flua livremente nesta casa, criando um ambiente de graça onde todos podem errar e recomeçar. Que sejam perdoadores como Tu és perdoador. Pai amado, nós clamamos proteção total, completa e absoluta sobre esta família. Senhor, sela cada pessoa com o Teu sangue precioso, marca cada um com o sinal da cruz na testa, envolve todos com o manto da Tua proteção. Pai, coloca um cerco de fogo ao redor desta casa, que nenhum inimigo possa atravessar. Estabelece um escudo de fé que apague todos os dardos inflamados do maligno. Senhor, que os anjos acampem ao redor desta habitação dia e noite, montando guarda, impedindo a entrada de todo o mal. Pai, declara sobre esta família que nenhuma arma forjada contra eles prosperará, que toda língua que se levantar em juízo será condenada, que esta é a herança dos servos do Senhor. Senhor, que vivam debaixo da sombra do Onipotente, que habitem no esconderijo do Altíssimo, que descansem seguros, sabendo que Tu és o seu refúgio e fortaleza. Pai, protege de todo mal visível e invisível, de todo perigo conhecido e desconhecido, de toda ameaça presente e futura. Que esta família experimente o cumprimento da promessa do Salmo 91, de que nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Senhor, que terminem este dia em paz e iniciem o próximo em vitória, sempre protegidos, sempre abençoados, sempre guardados por Ti. Pai Celestial, nós oramos pela proteção da identidade desta família. Senhor, o mundo tenta dizer quem somos, a sociedade tenta nos encaixar em padrões, o inimigo tenta roubar nossa verdadeira identidade. Mas nós declaramos que a identidade desta família está fundamentada em Ti. Protege cada membro de crise de identidade, de confusão sobre quem realmente são, de tentar ser quem não são para agradar outros. Pai, que saibam que são filhos de Deus, criados à sua imagem,
amados incondicionalmente, escolhidos desde a fundação do mundo. Senhor, especialmente nesta geração, onde até a identidade de gênero está sendo questionada, firma esta família na verdade bíblica de que homem e mulher é mulher, conforme tu criaste. Protege as crianças e adolescentes desta casa de ideologias confusas que tentam distorcer o que tu estabeleceste. Pai, que encontrem identidade, não em títulos profissionais, não em status social, não em aparência física, mas em serem teus filhos amados. Senhor, que vivam a partir dessa identidade verdadeira e não busquem validação no mundo. Protege-os de máscaras sociais, de fingir ser quem não são, de viver dupla vida. Senhor Jesus, nós pedimos proteção sobre o descanso desta família. Pai, tu criaste o princípio do descanso no 7º dia e é vital para a saúde física, emocional e espiritual. Protege esta família da cultura do excesso de trabalho, da glorificação da correria, do vício em produtividade. Senhor, ensina-os que descansar não é perda de tempo, mas investimento em qualidade de vida. Que separem um dia por semana para descanso verdadeiro, para adoração, para estar em família, para renovar as forças. Pai, protege-os da síndrome de burnout, do esgotamento físico e mental, do cansaço crônico que adoece. Senhor, que durmam as horas necessárias, que não sacrifiquem o sono em nome de entretenimento ou trabalho excessivo. Pai, que aprendam a delegar tarefas, a dizer não quando necessário, a estabelecer limites saudáveis. Protege especialmente os workaholics desta família, aqueles que não conseguem parar, que sentem culpa ao descansar. Senhor, revela a eles que até Jesus se retirava para lugares solitários para descansar e orar. Que o descanso desta família seja restaurador e não apenas colapso por exaustão. Pai amado, nós clamamos proteção sobre as orações desta família. Senhor, que este lar seja uma casa de oração, que haja momentos devocionais diários, que cultivem intimidade contigo através da oração constante. Protege a vida de oração desta família, de esfriamento, de rotina vazia, de formalismo religioso. Pai, que orem com fervor, com fé, com persistência, com expectativa de resposta. Senhor, ensina-os a orar segundo a tua vontade, a orar a palavra, a orar em línguas quando o Espírito os capacitar. Protege-os de orações egoístas que só pedem bênçãos materiais, que aprendam a interceder pelos outros, a orar pelas nações, a clamar pelo avivamento. Pai, que façam da oração a primeira opção e não o último recurso. Que orem antes de tomar decisões importantes, que busquem tua face constantemente. Senhor, responde às orações desta família de forma visível para que a fé seja fortalecida. Protege-os do desânimo quando as respostas demorarem, que entendam que teu tempo é perfeito. Pai, que esta casa seja marcada pelo cheiro de incenso que sobe ao teu trono, que as orações sejam como perfume agradável diante de ti. Senhor, nós oramos pela proteção da comunicação dentro desta família. Pai, tantos problemas surgem por falta de comunicação clara e honesta. Protege esta família de mal-entendidos, de suposições erradas, de conclusões precipitadas. Senhor, que se comuniquem com clareza, com amor, com respeito mútuo, que falem a verdade em amor, que não mintam uns para os outros, que sejam transparentes dentro do que é apropriado. Pai, ensina-os a ouvir ativamente, a prestar atenção não apenas às palavras, mas ao tom, às emoções por trás das palavras. Protege-os de comunicação passivo-agressiva, de indiretas que machucam, de silêncios que punem. Senhor, que aprendam a expressar sentimentos de forma saudável, a comunicar necessidades sem exigências, a fazer pedidos em vez de acusações.
Pai, protege especialmente a comunicação digital desta família, que não digam por mensagem o que não diriam pessoalmente, que não usem a tecnologia para evitar conversas difíceis, mas necessárias. Senhor, que a comunicação desta família construa pontes e não muros, que aproxime e não afaste, que cure e não fira. Pai Celestial, nós pedimos proteção sobre a disciplina desta família. Senhor, a Tua palavra diz que quem ama disciplina, que a correção é sinal de amor verdadeiro. Protege os pais desta família de negligência, de permissividade excessiva, que não estabelece limites claros. Pai, dá-lhes sabedoria para disciplinar com amor e não com raiva, para corrigir com firmeza, mas sem agressividade, para estabelecer regras justas e consistentes. Senhor, protege as crianças de disciplina abusiva, de castigos desproporcionais, de violência física ou emocional. Pai, que a disciplina nesta casa seja sempre pedagógica, que ensine e não apenas puna, que forme caráter e não apenas controle comportamento. Protege os pais de desistirem de disciplinar quando os filhos crescem e ficam mais difíceis. Senhor, que os filhos entendam que disciplina é amor, que regras existem para proteger e não para oprimir. Pai, estende a disciplina também aos adultos desta casa, que tenham autodisciplina nos hábitos, nas finanças, na saúde, na vida espiritual, que sejam disciplinados para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não têm vontade. Senhor Jesus, nós oramos pela proteção da generosidade nesta família. Pai, Tu foste generoso ao ponto de dar Teu único filho por nós. Protege esta família de egoísmo, de avareza, de apego doentio às coisas materiais, de mesquinharia. Senhor, que sejam generosos com tempo, com dinheiro, com talentos, com palavras de encorajamento. Que abram a casa para receber, que compartilhem o que têm com os necessitados, que sejam canais de bênção e não poços estagnados. Pai, ensina-os que mais bem-aventurado é dar do que receber, que quem semeia com fartura ceifará. Protege-os de dar apenas o que sobra, que deem das primícias, que ofertem sacrificialmente quando o Espírito os mover. Senhor, que vejam a generosidade não como perda, mas como investimento no reino eterno. Pai, multiplica tudo o que esta família semear. Devolve 30, 60, 100 vezes mais. Protege-os de serem explorados por aproveitadores. Dá-lhes discernimento para saber a quem ajudar e como ajudar. Senhor, que a generosidade desta família seja testemunho do Teu amor transbordante, operando através deles. Pai amado, nós clamamos proteção sobre a sabedoria desta família. Senhor, Tua palavra diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Nós pedimos agora sabedoria abundante para cada membro desta família. Protege-os de decisões tolas, de escolhas impulsivas, de caminhos que parecem direitos, mas levam à morte. Pai, dá sabedoria para os pais criarem os filhos, para os filhos honrarem os pais, para os cônjuges se amarem mutuamente. Senhor, dá sabedoria financeira para administrar bem os recursos, sabedoria relacional para cultivar amizades saudáveis, sabedoria espiritual para discernir os tempos. Protege esta família de falsa sabedoria que vem do mundo, que é terrena, animal e diabólica. Pai, que busquem a sabedoria que vem do alto, que é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos. Senhor, que valorizem a sabedoria mais do que ouro, que a busquem como prata escondida. Pai, faz desta família uma família sábia, que toma decisões corretas, que constrói sobre a rocha e não sobre a areia. Senhor, nós oramos pela proteção da honra nesta casa. Pai, vivemos tempos onde a honra está em falta,
onde as pessoas não respeitam autoridades, não honram os mais velhos, não valorizam as hierarquias que tu estabeleceste. Protege esta família de desrespeito, de rebeldia, de insubmissão. Senhor, que os filhos honrem pai e mãe para que seus dias se prolonguem sobre a terra conforme tua promessa. Que os pais sejam dignos de honra através de exemplo de vida íntegra. Pai, que esta família honre as autoridades espirituais, os pastores, os líderes que tu colocaste sobre eles, que honrem as autoridades civis, que paguem impostos, que respeitem as leis. Senhor, que se honrem mutuamente dentro de casa, que tratem uns aos outros com dignidade e respeito. Protege-os de falta de respeito disfarçada de sinceridade, de grosserias justificadas por familiaridade. Pai, que honrem especialmente os idosos desta família, que valorizem a sabedoria dos anos, que cuidem bem dos pais e avós na velhice. Senhor, que esta família seja conhecida como família, que pratica honra em todos os relacionamentos. Pai Celestial, nós pedimos proteção sobre as tradições saudáveis desta família. Senhor, tradições criam identidade, fortalecem vínculos, constroem memórias. Protege as tradições boas que esta família já tem, que não se percam com o tempo, que sejam transmitidas às próximas gerações. Pai, que criem novas tradições também, rituais simples, mas significativos, que marquem datas especiais, que celebrem conquistas, que mantenham a família unida. Senhor, protege-os de tradições vazias, que são apenas formalidades sem significado, de rituais que se tornaram peso ao invés de prazer. Pai, que as tradições desta família girem em torno de Ti, que incluam momentos de adoração, de leitura bíblica, de oração conjunta. Que celebrem o Natal lembrando do nascimento de Jesus e não apenas trocando presentes. Que celebrem a Páscoa lembrando da ressurreição e não apenas comendo chocolate. Senhor, que criem tradições de servir juntos, de ajudar os necessitados, de fazer diferença na comunidade. Pai, que as tradições desta família sejam âncoras que mantêm todos conectados, mesmo quando a vida fica corrida. Senhor Jesus, nós oramos pela proteção da verdade nesta família. Pai, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Protege esta família de mentiras, de enganos, de meias-verdades, de omissões mal intencionadas. Senhor, que a verdade seja o fundamento de todos os relacionamentos desta casa, que não mintam uns para os outros, que sejam honestos mesmo quando a verdade dói. Pai, protege especialmente as crianças de aprenderem a mentir, que desde cedo entendam o valor da verdade. Senhor, que os pais sejam modelos de honestidade, que não mintam nem mesmo nas pequenas coisas, que não ensinem os filhos a mentir através do próprio exemplo. Protege esta família de viver de aparências, de mostrar uma coisa por fora e ser outra por dentro. Pai, que sejam autênticos, genuínos, verdadeiros. Senhor, protege-os também de acreditar em mentiras, de falsos ensinos, de fake news, de teorias conspiratórias. Dá-lhes discernimento para identificar a verdade, amor pela verdade, coragem para defender a verdade. Pai, que a verdade os liberte de toda prisão, que andem na luz como Tu estás na luz. Pai amado, nós clamamos proteção sobre o testemunho online desta família. Senhor, vivemos era digital onde tudo que postamos fica registrado para sempre. Protege esta família de postagens impensadas, de fotos inadequadas, de comentários que possam envergonhar o Teu nome. Pai, que usem as redes sociais para glorificar a Ti, para compartilhar testemunhos edificantes, para encorajar outros. Protege-os de vício em redes sociais, de comparação destrutiva com vidas perfeitas que são apenas ilusão, de busca obsessiva por curtidas e validação. Senhor, que não exponham demais a vida privada online, que protejam especialmente as crianças de exposição excessiva. Pai,
Dá sabedoria para saber o que compartilhar e o que guardar só para a família. Protege-os de cyberbullying, de haters, de comentários maldosos que podem ferir profundamente. Senhor, que sejam luz nas redes sociais, que usem a influência que têm para o bem, que compartilhem conteúdo que edifica e não que destrói. Pai, que o testemunho online desta família seja coerente com o testemunho offline, que não haja contradição entre o que postam e o que vivem. Senhor, nós oramos pela proteção da missão desta família. Pai, cada família tem um propósito específico no teu plano, uma missão única a cumprir na terra. Protege esta família de viver sem propósito, de apenas existir sem fazer diferença, de desperdiçar o tempo que tu lhes deu. Senhor, revela qual é a missão específica desta família, como podem juntos impactar o reino, que diferença estão chamados a fazer no mundo. Pai, pode ser missão de adotar crianças, de abrir a casa para ministério, de sustentar missionários, de plantar igrejas, de servir os pobres. Qualquer que seja a missão, protege-os de distrações que os desviem do propósito. Senhor, que toda a família esteja alinhada na mesma visão, caminhando na mesma direção, trabalhando pelo mesmo objetivo. Protege-os de desânimo quando a missão parecer impossível, de desistência quando os resultados demorarem. Pai, que vejam fruto do trabalho deles, que experimentem a alegria de cumprir o propósito para o qual foram criados. Senhor, que no final da jornada possam dizer como Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Pai Celestial, nós pedimos proteção sobre a herança espiritual desta família. Senhor, além de bens materiais, queremos deixar herança espiritual valiosa. Protege esta família de viver apenas para acumular coisas que não podem levar para o céu. Pai, que invistam em herança espiritual que transcende gerações, que ensinem os filhos a amar a Deus, a orar, a ler a Bíblia, a viver em santidade. Senhor, que transmitam valores eternos, que contem testemunhos da fidelidade de Deus, que deixem diários espirituais, que serão lidos pelos netos. Protege esta família de deixar apenas dinheiro e propriedades, mas nenhum legado de fé. Pai, que os filhos herdem não apenas bens, mas principalmente caráter, não apenas patrimônio, mas principalmente fé viva. Senhor, que esta herança espiritual seja tão valiosa, que mesmo se perderem todos os bens materiais, os filhos ainda serão ricos, porque têm a herança que ninguém pode roubar. Pai, abençoa as futuras gerações desta família com a herança espiritual que está sendo construída agora. Que seja a herança de intimidade com Deus, de vida de oração, de amor pela palavra, de compromisso com o reino. Senhor Jesus, nós oramos pela proteção da celebração nesta casa. Pai, Tu és Deus de celebração, de festa, de alegria. Protege esta família de viver tão focada em problemas que esquecem de celebrar as vitórias. Senhor, que comemorem as conquistas, por menores que sejam, que celebrem aniversários com alegria, que marquem datas especiais, que criem momentos festivos. Pai, protege-os de espírito religioso que acha que cristão não pode se divertir, que festa é pecado, que alegria é mundana. Senhor, que entendam que há tempo para tudo, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Que celebrem com gratidão cada bênção recebida, cada resposta de oração, cada livramento experimentado. Pai, que as celebrações desta família sejam santas, que não incluam bebedices, orgias ou coisas vergonhosas, mas que sejam momentos de alegria pura e genuína. Senhor, que celebrem não apenas conquistas próprias, mas também vitórias dos outros, que se alegrem com os que se alegram. Pai,
Faz desta casa um lugar de celebração constante da bondade de Deus. Pai amado, nós clamamos proteção sobre a restauração nesta família. Senhor, sabemos que muitas famílias têm áreas quebradas que precisam de teu toque restaurador. Protege esta família de aceitar a quebra como normal, de conviver com disfunções como se fossem inevitáveis. Pai, onde há relacionamentos rompidos, restaura. Onde há mágoas profundas, sara. Onde há distanciamento emocional, aproxima. Onde há frieza afetiva, aquece. Senhor, restaura casamentos que estão à beira do divórcio, que parecem sem solução, que já não têm mais amor. Pai, faz o milagre de reacender a chama, de reconstruir sobre os escombros, de ressuscitar o que parecia morto. Restaura relacionamentos entre pais e filhos que se afastaram, que não se falam há anos, que guardam ressentimentos antigos. Senhor, restaura a saúde financeira se há dívidas acumuladas. Restaura a saúde física se há doenças crônicas. Restaura a saúde mental se há transtornos emocionais. Pai, Tu és especialista em restauração, em fazer o velho se tornar novo, em transformar ruínas em jardins florescentes. Restaura tudo o que o inimigo roubou desta família. Senhor, nós oramos pela proteção do propósito individual de cada membro desta família. Pai, além do propósito coletivo, cada pessoa tem chamado único e específico. Protege cada um de viver apenas para cumprir expectativas alheias, de seguir caminhos que outros escolheram para eles. Senhor, revela a cada pessoa desta família qual é o propósito individual, para que foram criados, que contribuição única têm a dar ao mundo. Pai, protege-os de comparação que faz querer ser igual ao outro, ao invés de ser quem foram chamados a ser. Senhor, que os pais não projetem nos filhos sonhos não realizados, que permitam que cada filho descubra e siga o próprio chamado. Protege especialmente os jovens desta família na escolha da profissão, que não escolham apenas pelo dinheiro, mas pelo propósito. Pai, que cada um encontre satisfação em fazer o que foram criados para fazer, que trabalhem com excelência, sabendo que estão cumprindo o chamado divino. Senhor, alinha os propósitos individuais de forma que não conflitem, mas se complementem. Que a família toda caminhe junta mesmo tendo chamados diferentes. Pai Celestial, nós pedimos proteção final e completa sobre esta família neste dia que se inicia. Senhor, que saiam de casa protegidos pelo Teu sangue, que andem pelas ruas guardados pelos Teus anjos, que voltem ao lar em segurança ao final do dia. Protege cada passo, cada palavra, cada decisão, cada encontro, cada compromisso. Pai, vai à frente preparando o caminho, remove obstáculos, fecha portas erradas, abre portas certas. Senhor, que experimentem a Tua presença constante ao longo de todo o dia, que sintam que não estão sozinhos, que Tu estás com eles em cada momento. Protege de acidentes de qualquer natureza, de encontros perigosos, de lugares de risco, de situações ameaçadoras. Pai, cobre com o Teu sangue cada membro desta família, desde a cabeça até os pés, por dentro e por fora, corpo, alma e espírito. Senhor, que terminem este dia em paz, com a consciência tranquila de que Te agradaram, de que viveram segundo Tua vontade, de que fizeram diferença onde passaram. Pai, que ao deitar na cama esta noite, durmam o sono dos justos, descansem na certeza de que Tu guardas os que Te amam. Protege esta família hoje, amanhã e para sempre. Pai amado, nós Te agradecemos por esta oração poderosa que fizemos juntos nesta manhã. Obrigado por nos ouvires sempre, por nunca nos abandonares, por Tua presença constante em nossas vidas. Senhor, sabemos que não oramos no vazio, que cada palavra chegou ao Teu trono, que Tu já começaste a operar em favor desta família.
Pai, que vivamos este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob Tua graça protetora. Que cada manhã seja novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos em Tua presença e Te colocamos em primeiro lugar em cada decisão e ação. Obrigado por blindares esta casa, por abençoares esta família, por seres o nosso Deus fiel. Oramos tudo isso em nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus ministrando a tua vida, compartilha este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de alento, com uma família que precisa de proteção espiritual, com amigos que desejam colocar Deus em primeiro lugar. Escreve amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé e intercessão. Se ainda não és inscrito no canal, inscreve-te agora para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e fortalecerão a tua caminhada com Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre ti e sobre toda a tua família hoje e sempre. Vai em paz, vai protegido, vai abençoado. Até a próxima oração. Até a próxima oração.